O tema da lição proposto é o arrependimento. Começando em Mateus 3, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, isso aqui é uma parte do texto de João Batista que começa a preparar o caminho para ter Jesus. E ele diz nesse versículo 3, um comentário que teve lá no livro de Isaías, no profeta antigo, manifestando o que deveria acontecer, né? A voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Então ele recorre ao livro de Isaías e traz essa passagem agora em Mateus, onde João disse essas palavras de arrependimento. No versículo 5 diz o seguinte: Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente no Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então todas as pessoas daquela região e circunvizinhanças iam até ele para se arrepender e confessando seus pecados e serem batizados no Rio Jordão. Quando alguém lava as mãos sujas, o resultado são imediatamente visíveis. Mas o arrependimento e a conversão de pecados é algo que acontece no íntimo das pessoas. Então envolve uma purificação que não é observada de forma imediata. Por isso João Batista usou o batismo como um ato simbólico para que o povo pudesse notar a decisão por uma nova vida de comunhão com Deus. Então esse ato do batismo, que era proposto por João, era para mostrar que realmente as pessoas realmente mudaram de vida e realmente se arrependeram e confessaram que precisavam do perdão, confessando seus pecados, se arrependendo. Então, essa fase de pedir perdão ao Senhor e se arrepender fica muito íntimo à pessoa. E essa forma exterior é para demonstrar que realmente, mostrando que são realmente pecadores e se arrependeram, para ver de forma visível que são realmente novas pessoas e transformadas. Então, neste versículo que lemos, né, o batismo foi usado como sinal de arrependimento e perdão. A conversão dos pecados implica mudança de comportamento. Submeter-se à vontade de Deus. Você se arrependeu dos seus pecados? Ou os outros podem ver a diferença que isso causou em você? Uma vida mudada com um comportamento novo é diferente. Torna a sua conversão real e notória. Então, o seu comportamento vai mostrar muito bem se você realmente é uma pessoa diferente, que sua conversão mesmo se tornou de forma notória, vista pelas pessoas. Então, a partir do momento que se arrepende e quer ter uma vida transformada, você tem mudança no seu comportamento. No versículo 8 diz o seguinte: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, explicando melhor a frase, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, façam algo que demonstre que vocês se arrependeram de seus pecados. Aponta para o fato de que Deus vê além de nossas palavras e atividades religiosas. Ele examina se nossa conduta é coerente com o que dizemos. Julga as nossas palavras pelas ações que acompanham. Suas atitudes estão de acordo com seu discurso? Então, agora nosso comportamento tem que falar pelas nossas palavras, né? Se estão de acordo com a vontade de Deus e realmente mostramos então arrependimento dos nossos pecados. Mais um pouquinho.
Como nos dias de João Batista, muitos são o povo de Deus, apenas nominalmente, mas isso não tem valor. Se outras pessoas não puderem comprovar nossa fé pela maneira como as tratamos, não poderemos ser considerados de forma alguma povo de Deus. Então, muitas pessoas têm como filho de Deus uma pessoa que ama Jesus só por nome mesmo, mas suas condutas de tratar as outras pessoas, elas não veem transformação, mudança, um comportamento diferente que mostra realmente que você é parecido com um cristão. Por isso que é importante, né, a gente parecer cristão, né? Uma pergunta importante, né? Se você fosse colocado do lado de Cristo, você seria semelhante a Ele? Então, isso as pessoas têm que perceber em você, que realmente você é um povo de Deus aqui na terra, até o dia que será perfeito na vinda de Cristo, e assim seremos um povo de Deus totalmente perfeito. E no versículo 11 de Mateus 3 fala o seguinte: E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E acrescentando, o batismo é um sinal exterior do compromisso. Para ser eficaz, deve ser acompanhado por mudança de pensamento e atitudes. Isso conduz a uma nova vida, obra do Espírito Santo. Então, o batismo é um simbolismo exterior que a gente mudou mesmo de vida. E através do Espírito Santo, que hoje temos, que Jesus nos trouxe esse Espírito Santo após a sua morte, é operada em nós essa obra de um novo comportamento em Cristo Jesus. Então a gente pode entender nesses versículos lindos que a mensagem de arrependimento é linda para os que ouvem e estão restaurados pelo amor de Deus, mas é uma notícia terrível para os que recusam a ouvir e perdem a única esperança de salvação. E o arrependimento é uma das chamadas doutrinas da salvação. Ninguém pode ser salvo sem primeiramente arrepender-se, dos pecados. Todos os seres humanos precisam se arrepender, pois todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Então Deus deseja que todos se arrependam, como está escrito lá em Atos 17:30, que diz o seguinte: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então Deus não leva o tempo da sua ignorância, e que agora que você conhece a verdade, que você possa se arrepender e anunciar que existe um Deus que perdoa os pecados através de Jesus Cristo e que leve ao arrependimento. Então a pergunta: as pessoas podem descobrir em que você acredita se observarem o seu modo de vida? Então é muito importante que nossa conduta, nosso comportamento realmente mostre fruto de arrependimento. E o que não é arrependimento? Antes de ver o que é arrependimento, vamos ver o que não é arrependimento. Não é remorso. O remorso é apenas um sentimento de culpa que conduz o homem à morte. E Judas foi um exemplo, em Mateus 27, de uma vez que conta esse remorso de Judas. Remorso é o que Judas sentiu. A pessoa se entristece, mas não procura ou não consegue ver meios de consertar. Então a pessoa fica triste, mas ela não procura formas de consertar esse erro. E acha que não existe meios de consertar, mas existe sim, que é Jesus. Então, após trair Jesus, Judas sentiu remorso. Este remorso o levou a tentar fugir da sua responsabilidade, então cometeu suicídio. Então a pessoa quis acabar com sua vida, Judas neste momento, e achou que ia sair fora da responsabilidade, mas ele só determinou a sua condenação mais rápido, em vez de consertar, só abreviou-se a sua destruição da condenação, porque o pecado traz a morte e ele já trouxe a morte da vida. Então, enquanto tiver vida, ainda tem tempo de arrepender. Perdendo a vida, não tem tempo mais de se arrepender. Então, a condenação da morte eterna já está na vida dessa pessoa, que não procura o arrependimento e a confissão de pecados e ter a mudança de vida. E o que é arrependimento? O arrependimento é
pesar sincero de algum ato ou omissão, contrição, desistência de coisa feita ou empreendida. Então, omissão também é um arrependimento, né? Às vezes você poderia estar fazendo bem lá e não fez. Também é fruto de arrependimento, né? Mudança de mente, que é metanoia, né? Que se fala mudar realmente a mudança de mente e de coração. E o Espírito Santo vai estar aplicando isso em nossas vidas, se a gente tiver vontade de deixar que ele opere isso em nós. É o desejo sincero de fazer novamente, mas de forma diferente. Então é aquele desejo de voltar ao passado e fazer novamente, mas de forma bem diferente, para que não venha envergonhar o nome de Cristo. E a vontade de reparar o erro e não repeti-lo mais. Ir lá e não fazer nunca mais, né? Reparar esse erro e não cometê-lo mais. É o desejo de que o passado se torne presente para ser transformado em alguma coisa boa e para agir de forma diferente. Então, mesmo que já tenha cometido os erros, que hoje possa ser um exemplo para a mudança de outras vidas, né? Da mesma forma como Deus te perdoa, você vai ajudar que outras pessoas sejam perdoadas por Cristo. Da mesma forma que você hoje é salvo, que você possa ajudar pessoas a serem salvas. Da mesma forma que você foi liberto do pecado, que você possa estar ajudando pessoas, sendo canal para que outras pessoas possam ser libertas desse pecado que você passou. E assim, produzindo frutos, né? De um testemunho pessoal que você venceu com Cristo Jesus. Existem 3 áreas de arrependimento que devemos ter, né? Que é a mudança de mente. Quando a pessoa se arrepende, há uma mudança na maneira de pensar a respeito de Deus, do pecado e do relacionamento com outras pessoas. Então essa mudança de mente muda a respeito de Deus, sobre o pecado, né? E relacionamento com outras pessoas que acabam nos levando a pecar, né? Ela passa a pensar segundo Deus, porque o Espírito Santo passa a habitar na sua vida, dando-lhe a mente de Cristo. Então o Espírito Santo nos dá a mente de Cristo. A mudança de mente e também a mudança de sentimento. A pessoa passa a ter sentimentos diferentes. Um novo gozo, uma nova alegria, uma nova paz no coração. Passa a se sentir segura quanto ao futuro e o Senhor renova as suas esperanças. Então o Senhor nos renova a nossa esperança, vivemos uma nova alegria, uma nova paz no coração que só Ele pode nos dar. E também tem a mudança de vontade. Antes de arrepender, a vida da pessoa é egoísta, movida pelo seu eu. Então essa vontade é muito movida pelo eu quando a gente está sem Deus, né? E depois que a gente se arrepende, a gente busca alcançar a vontade de Deus para a nossa vida. Em Romanos 12, 1 a 2 fala bem certo como isso funciona. Que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, se sim a gente não conformar com este mundo e renovar a nossa mente, do nosso entendimento. E para complementar esse versículo, vamos estar lendo agora em Romanos 8, versículo 8, não, capítulo 8, versículo 5, o seguinte: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, quando a gente segue esse nosso eu, essa vontade da carne, a inclinação da carne é a morte. Mas como vivemos em Espírito e seguimos as coisas do Espírito, vivemos, então, traz vida e paz sobre nossas vidas. 2 categorias: aqueles que se deixam controlar por sua natureza pecaminosa e aqueles que seguem o Espírito Santo. Todos nós estaríamos na primeira categoria se Jesus não tivesse nos oferecido um escape. Então, Jesus nos ofereceu esse escape e o Espírito Santo habita em nós, nos dando esse escape, nos dando força através de Jesus. Se Jesus não viesse, nós viveríamos somente na categoria da vontade à carne, aos desejos carnais. Em cada situação de perplexidade, pergunte a si mesmo: o que Jesus gostaria que eu fizesse? Quando o Espírito Santo indicar o que é certo, faça-o imediatamente. Então sempre é bom perguntar o que Deus queria que eu fizesse em certa situação, em certa vontade. Qual é a vontade do Pai?
E a gente pede o Espírito Santo para nos dar esse discernimento espiritual para tomar a decisão correta e trazer paz para a nossa decisão e para a nossa alma. E Deus entregou o melhor, que é Jesus para nós, para nós tivéssemos de novo essa reconciliação com Deus. Então possamos também fazer o melhor também para Ele, né? E como se dá o arrependimento? O arrependimento é uma operação da graça de Deus na vida do pecador. Então, o arrependimento é a operação de graça, né, que Deus dá sobre nossas vidas. E falando um pouco mais, em sua grande bondade, Deus retém o seu juízo, dando tempo às pessoas para que abandonem o pecado. É fácil abusarmos da paciência de Deus e buscarmos aprovação para os caminhos errados em que vivemos. A autocrítica é algo difícil. É ainda mais penoso apresentarmos-nos abertamente a Deus e permitir que Ele nos diga em que áreas de nossa vida precisamos mudar. Porém, como cristãos, devemos pedir ao Senhor que nos mostre os nossos pecados para que Ele nos possa perdoar e curar. Infelizmente, temos a tendência de admirar a paciência que o Senhor tem para com as outras pessoas, em vez de nos humilharmos e reconhecermos como Ele tem sido paciente conosco, né? Mas a primeira coisa que a gente quer fazer é apontar o erro do irmão, da outra pessoa que está fazendo coisa errada. E acaba que a gente quer viver uma salvação baseando em vida de outras pessoas, né? A gente tem que basear só em coisas que é boa e não as coisas ruins, que acaba prejudicando a gente, levando a gente pro pior, né? Devemos ver também que Deus é muito paciente com nossos erros e precisamos mudar, né? Precisamos ter uma mudança em nossas vidas e pedir a Deus, mesmo que seja difícil, que Deus nos mostre em que área precisamos mudar, em que área precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, para que Deus venha endireitar no caminho certo, que é o caminho de Deus, para que venhamos ver o melhor padrão de vida de Deus sobre a nossa vida. O arrependimento se dá através de Cristo, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador. Em Atos 5, de 29 a 32, diz o seguinte: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos mataste, suspendendo no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que obedecem. Então, todos aqueles que obedecem a Deus, Deus nos deu o Espírito Santo através de Jesus Cristo. E Deus, com sua destra, levou a príncipe salvador, que é Jesus Cristo. E aqui fala, né, para dar a Israel, primeiramente, o arrependimento e remissão dos pecados. E hoje a todos nós, que somos considerados gentios, né, que não somos da raça de judeus, também, para que for, e agora somos e temos o arrependimento, para que possamos alcançar essa salvação e alcançar o coração de Deus para a remissão dos nossos pecados. O arrependimento é operado pela iluminação do Espírito Santo na consciência do pecador. Então, o Espírito Santo que nos traz consciência do pecado para que a gente venha arrepender, e tornando sensível e fazendo consciente do seu pecado e da sua condição de perdido diante de Deus. Pois assim entendemos que existe uma separação, né, entre nós e Deus através do pecado. E o Espírito Santo, cada vez que nós buscamos mais de Deus, mais ficamos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo em nossas vidas. E faz aquilo que Deus quer que sejamos, né? Isso o aquieta a pessoa, inquieta a pessoa, né? Inquieta. E então ele se arrepende e busca o perdão de Deus, como está escrito em João 16, de 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado. Perdão, vou estar lendo de novo, que é João capítulo 16, versículos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Então, precisou que Jesus fosse novamente voltar para o céu, né, para sua casa, e assim ele enviou o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. E o versículo que eu estava lendo, eu vou ler novamente. E quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo nos convencerá, tá aqui bem claro, né? Nos convencerá do pecado, para a gente bem se arrepender, e dessa justiça que precisamos ter, porque Jesus nos traz justiça, né? Para que possamos ser realmente filhos de Deus, e do juízo, que esse juízo é o julgamento final, para que venhamos entender que o juízo será para aqueles que não têm Jesus como Senhor Salvador, mas nós que temos o poder do Evangelho em nós, através de Jesus Cristo, é mensagem de salvação, se arrepender dos pecados e ter de novo Deus como realmente nosso Deus, e sendo nós o seu povo. Trazendo uma explicação um pouquinho melhor, 3 importantes tarefas do Espírito Santo são: primeiro, convencer o mundo do seu pecado e chamá-lo ao arrependimento, chamar nós, para se arrepender. Um segundo é revelar o padrão de justiça de Deus para todo aquele que crê, porque Cristo não poderia estar mais fisicamente presente na terra. Então, Cristo não poderia estar presente fisicamente na terra e não estaria em todos os lugares. Por isso que o Espírito Santo hoje habita em cada um de nós. E também assegurar o julgamento de Cristo sobre Satanás. Então, esse julgamento que Cristo vai estar sempre nos defendendo diante de Satanás, né? Porque se a gente não negar o nome de Cristo perante os homens, Deus não vai nos negar. Se a gente não envergonhar de sermos que somos de Cristo, Deus não vai envergonhar a gente também no julgamento diante de Satanás. E quais são os meios usados por Deus? Os meios usados por Deus para conduzir o pecador ao arrependimento são a palavra, né? Deus usa a palavra através da leitura da Bíblia, um folheto, um livro, uma pregação, uma música, etc. E várias outras coisas, né? Então, através de qualquer palavra que tem Deus, Ele pode nos trazer. São meios de levar a gente ao arrependimento. Em Romanos 10, 17 diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Outro meio usado é o Espírito Santo, como vimos agora há pouco, né, em João 16, 8, que nos convence do pecado e nos faz arrependimento, né? O Espírito Santo nos leva o indivíduo a entender a palavra e convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E também através de homens. Deus usa outras pessoas para pregar o Evangelho, e o ouvinte, ao abrir o coração para receber o que foi anunciado, se arrepende dos seus pecados. E a confissão de pecados. Após arrepender, o indivíduo precisa confessar os seus pecados a Deus. Após a morte de Jesus na cruz, todos os homens têm livre acesso a Deus para falar com Ele e pedir-lhe perdão. Em 1 João 1,9 diz esse versículo que é bem conhecido: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, após a confissão, vem um perdão, e então o homem sente paz no seu interior. Então, isso é muito importante, né? Livre do pecado, Deus nos traz essa paz no nosso interior, que só Ele preenche, né? E que o pecado acaba criando esse buraco, né, de vazio, mas Deus preenche ele através de Jesus Cristo. Resultados, então, do arrependimento. A festa no céu. O Senhor e os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Vou estar lendo em Lucas 15, 7 e 10, essas seguintes passagens. No versículo 7 diz o seguinte: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, aqui está falando, 99 justos, né, que não se arrependem, não é mais importante que um que se arrepende, porque quando existe um pecador que está fora da presença de Deus, ele volta, há uma grande alegria no céu. Mas aqueles que estão de pé, né, procure para que não caia, né, para que depois não precise de novo realmente passar por essa dura passagem de se arrepender de certos pecados, que muitos pecados é uma dificuldade tremenda, né? Mas a gente, se a gente entender a palavra e buscar de todo o coração arrepender, Ele nos livra de toda a culpa e nos perdoa, né, dos pecados. E no versículo 10 diz o seguinte: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a alegria é tremenda lá no céu, né?
quando realmente o coração se arrepende dos pecados e traz assim uma renovação de vida espiritual. Isso é que Deus quer de nós. O resultado do arrependimento também é perdão dos pecados. O arrependimento e confissão traz o perdão dos pecados e o refrigério da alma. Então nos perdoa e traz o refrigério da alma, que é essa paz, né? Pela presença do Senhor Jesus. Em Atos 3,19 fala bem isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então é isso que está escrito em Atos 3,19, que traz então um refrigério através do arrependimento pelos pecados. E também o estado do arrependimento traz esse gozo da alma, né? Que é a alegria. O arrependimento traz o gozo, né? A alegria, a alma da pessoa. E ela passa a se sentir segura da salvação que é em Cristo Jesus. Então, como a gente se sente liberto do pecado, a gente sente essa paz e certeza que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Então, concluindo a lição, se você ainda não arrependeu dos seus pecados, reconheça hoje sua posição de pecador diante de Deus e peça-lhe perdão e encontrarás o descanso e paz espiritual. Então, esse sentimento que a gente tem, muitas vezes de tristeza, e às vezes a gente sente a alegria de Deus, a gente pode ter essa alegria muito mais tempo em nossas vidas, pela certeza que se arrepender de coração, o pecado seja perdoado, nós encontraremos esse descanso e paz espiritual que só Deus pode nos dar através de Jesus Cristo. Que essa lição possa estar te abençoando no nome de Jesus. Amém.